fala de um cabra safado. Porque mentiroso não faz chamar de cabra safado. Então vamos lá. Um homem chamado Ananias, casado com a sua mulher, antigamente já tinha outro tipo de opção, porque casado com a sua mulher. Claro que era com a sua mulher, casado com a sua mulher. Não, aqui tem assim, mas olhe direitinho. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher. Muito bem, amor. Está prestando atenção, tá vendo? Com uma mulher chamada Safira, vendeu um terreno. E só entregou parte do dinheiro aos pés dos apóstolos, ficando o resto. Ficando com o resto. Essa letra está muito pequena para fluir. Ficando com o resto, é verdade. E Safira sabia disso. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que é que mentiu ao Espírito Santo? Por que ficou com uma parte? Por que você ficou? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele não era seu. Depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu aos seres humanos. Mentiu a Deus. Mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e o sepultaram. Mas, irmãos, aqui, o livro de Atos estava aí bem no início. Tinha menos de 2 anos de existência, o livro de Atos aqui. O Evangelho estava se expandindo em alta velocidade. Você não sabe o que é expandir, o Evangelho estava crescendo em alta velocidade. Quando você vai ler Atos capítulo 3, você vai ver Atos capítulo 2, você vai ver que aquele prédio, 3.000 pessoas se convertem. Crente de verdade. Crente de verdade. E dessas 3.000 pessoas, a igreja começou a crescer absurdamente, crescia. Só que todo lugar, em tudo que cresce, junta pessoas. E onde junta pessoas, às vezes tem problema. Às vezes não, sempre tem. Muito bem, eu falei isso sabendo que você ia corrigir. Às vezes tem problema. E como a igreja estava muito grande, você imagine com um culto irmãocíssimo onde tinha 3.000 pessoas. Eu estava calculando que para caber 3.000 pessoas tinha que ser no mínimo esse espaço calculado por 30. Esse espaço aqui, calculado por 30. O espaço dessa casa calculado por 30. Isso. Aí cabia 3.000 pessoas sentadas. Numa igreja onde se converte 3.000 pessoas, se não tiver problema, não tem alguma coisa errada. Né? Ou a gente está trabalhando com defunto, ou a gente está. Então, aí, um grupo de discípulos, na sua maior parte, disse: a gente não quer ir para casa amanhã. A gente vai vender tudo que a gente tem: casa, carro, boi, ovelha, porco, tudo. E a gente vai vender tudo e vai colocar nos prédios da porta. Lá você imagine uma quantidade de gente que quer fazer isso. Todo culto tinha alguém dizendo: vendi a minha casa e a minha fazenda, o meu terreno e os meus gados, e está aqui o dinheiro da igreja. Por que, irmão, você está falando isso? Que a partir de hoje eu não quero sair de dentro da igreja, não. Eu vou ficar dentro da igreja. Para todo culto que tiver, eu já está aqui. Para toda oração que tiver, eu já está aqui. Para todo
Toda vigília que tiver já está aqui. Eu não vou sair daqui não, está aqui. Sim. Ok. Só que, frequentando a igreja, tinha pessoas que se converteram depois desse treino. Entre eles estava esse casal de cabra safado, chamado Ananias e Safira. Ananias e Safira era aquele casal que gostava de mostrar que se o fulano pode fazer, eu também posso. Se o fulano tem condições de usar aquele calçado, eu também tenho. Se o fulano tem condições de ter um carro, eu também tenho. Nem que para isso eu preciso mentir. Aí chega Barnabé, vende tudo e dá nos pés da porta. Quando Ananias viu aquilo, disse, rapaz, olha o aplauso que Barnabé recebeu quando vendeu tudo e colocou o dinheiro aos pés da porta. A igreja ficou em pé para aplaudir ele. Ô Safira, e a gente vai deixar assim, é? E a gente não pode também imitar, não? Pode, pode. O que a gente tem para vender? O que é aquele terreno que a gente comprou? Tem. Mas aquele terreno a gente vai construir uma casa para a gente. Fica aí com isso. Aquele terreno a gente vai vender. Vai pegar metade do dinheiro, vai colocar nos pés da porta, vai ser aplaudido na igreja, todo mundo vai ficar de pé, rapaz. Olha, Barnabé fez, Tiago fez, Bartolomeu fez, os apóstolos fizeram, a igreja fez, a congregação fez, todos não fizeram, e só a gente que não fez, vamos fazer também. Vamos vender o terreno e vamos botar lá nos pés da porta. Claro, né, que a gente não é bobo, a gente não vai botar tudo, bota só uma parte, e outra parte a gente guarda. Mas como é que a gente vai fazer? Aí vai ser mentira. Mas a gente é turma, o apóstolo Pedro, que é o pastor da igreja, quer saber tudo que é metade do dinheiro, que é uma parte do dinheiro. Mas vai saber tudo. Aí a gente chega lá e diz, quer tudo, filho. Parabéns, Ananias. Ananias e Safira é os caras mesmo. Eita, casal abençoado. Ele vai ser meu aplauso para ver. Mas é a mesma coisa. E não quebra, a gente está com a quantidade de dinheiro guardado em casa. E eles pensam que a gente deu tudo. É um bando de otário. Cuidado! Tu é esperto, hein? Maridão, é por isso que eu casei com a maridão do jeito desse. Ele sabe fazer o babado. Ele sabe fazer o variado. É desse jeito. O que é que você acha? Poxa, perfeito. Vai comprar o seguinte, a gente vai fazer isso no culto no próximo domingo. Tá certo? E daqui para lá, tu acha que a gente consegue vender? Consegue, consegue. Aí botaram placa de venda lá no terreno. Venderam o terreno. Quando venderam o terreno, pegaram o dinheiro. E daí, amor, isso aqueles 500 reais para botar aqui. Toda vez. Aí, vocês já pegaram, assim, na mão, assim, em 30 mil, é verdade, na mão, assim. Você já pegou em vocês? Eu ainda não peguei, já vi. É um bolo de dinheiro. É um bolo de dinheiro agarrado de borracha. E chega aquele cheirinho de dinheiro novo, né? Eu também já peguei, então, já vi. Aí, quando eles viram o malote, mas na pé foi otário, botando lá nos pés do discípulo, aquele volume de dinheiro lá. Olha, se não dá para resolver bem com a metade desse dinheiro aqui, a gente dá só uma parte, não é nem tudo, vamos dar só uma parte, para a gente pegar o crédito, para a gente pegar a fama, para a gente também entrar no time daqueles que vendem tudo e dar no prédio para os apóstolos. Vamos fazer isso. Botaram placa de venda do terreno, deduzo eu, o diabo, no instante mandou o comprador. Aí, quando venderam, o que é que tu acha? Eu vou dizer uma coisa para tu. Tu tem uma ideia muito esperta, mas eu não sei. Isso é o seguinte, vamos dar 50%. Não, 50% é muito, né? Eles não trabalharam para ganhar esse dinheiro todo.
E a gente acha o quê? Que a gente vai pegar e dar 50%. Vamos supor que eles venderam por 50 mil. Ele vai pegar 25 mil, dá assim, no babado de graça. Não. Vamos dar uma parte, vamos dar. Tá bom, nem eu nem tu, vamos dar. Vamos dar 15 mil, tá bom. 15 mil tá bom. Tá maravilha. É, né? Tu que sabe, tu que é o cabeça, tu que manda. Tá bom, 15 mil. Fechado. Embrulharam lá, enrolaram lá o dinheiro, embrulharam tudo direitinho. Fizeram de tudo para aparecer aquele volume grande. Olha, agora tem uma coisa. Vou fazer combinado aqui. Eu vou na frente, faço o auê. Quando eu estiver lá na frente, fazendo o auê, aí tu dá um tempo e chega depois. Aí tu vai ver. Quando tu chegar na porta, todo mundo vai estar dizendo, rapaz, teu marido vendeu aquele terreno que vocês iam construir a casa e deu nos pés da porta. Rapaz, não é que teu marido é dinheiro. Rapaz, tu vai ver. Quando chegar lá, tá esse boato. Parabéns, filho. Você, ó, arrebentou, todo mundo tá aí. Aplaudindo de pé a ação de Ananias. Aí eu vou na frente e depois tu chega pra tu ver. O babado a gente vai pegar aquele beijo, aquele pastor beijo. A gente vai enganar ele e vai enganar os trouxas. Eu vi ele. E vai ver. Enrolado no pastor. Botado dentro de uma sacola. Ananias senta na terceira fileira. O apóstolo Paulo Pedro chega a abrir o culto. Ananias chega assim. Pois não, Ananias. Eu tenho um segredo para o senhor. A lembrada de Barnabé, semana passada, no culto passado, ele pegou, deu tudo nos pés dos apóstolos. Estou lembrado. Eu tenho uma bênção para fazer. Olhando, no meio do culto, o senhor me chama, eu tenho um surpresa da igreja. O benefício está óbvio, o benefício. É uma coisa linda. De novo à tarde, o dia foi familiado. O Espírito Santo desceu daqui a pouco tempo. Olha, eu estou apaixonado pela igreja, apaixonado pela obra, apaixonado por esse homem, meu Deus do céu. Na hora você vai ver, me chame lá, que na hora. Daqui a pouco eu lhe chamo. Aí abriu o culto. Fizeram uma oração. Abriu o culto. E se fosse hoje, eu tinha cantado no 15. Oh, consigo andei e perdi do vaguei cantado. Os irmãos, canta mais um hino. Pastor, eu queria cantar o hino 155. Imploramos nosso Salvador. Eu não olhava para o pacote lá. Teu poder, divinal. Não sabia o miserável o que ia acontecer, né? Poder renovador. Teu poder. Ó glória! Bendita. Vamos fazer a leitura da palavra. Em toda a igreja fica de pé, não é o primeiro a ficar em pé. Em pé. Ô, glória! Está ali falando disso. Oxe, nunca tive tanto ganho. Aí mesmo, sou eu. Glória a Deus. Rapaz, estou vendo que o senhor está uma bênção. Você não viu nada ainda. Hoje você vai ver coisa. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 7. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração. Todos dizem amém. Amém! Aí, o pastor Pedro faz a oração, também a oração. Vamos ouvir o grupo Vivendo Chamado. Vivendo Chamado não tinha na época ainda não. Vivendo Chamado não estava ainda existindo na época. Vamos ouvir o grupo da igreja, quando eu falo o Senhor. Aí o grupo canta bem, cantadores, os irmãos aplaudem. Os irmãos aplaudem.
os irmãos aplaudem. Vamos ouvir o hino pelo irmão Cícero. Irmão Cícero não era nascido na época aí. E o culto estava denso, os irmãos dando glória a Deus, aleluia, amém. O irmão falava em mistério lá atrás, o outro levantava a mão aqui, e Ananias assim, ó. Tirou minha alma, eu estou nervoso para entregar a oferta. Meu Deus. E Ananias chega, Safira chega, e não pode entregar a oferta ainda. Aí Pedro, tem algum irmão para contar o testemunho? Aí ninguém aparece. Tem algum irmão para pedir oração? Ninguém aparece. Tem algum irmão para servir água? Aí só que nesse tempo a igreja estava convidada até o irmão para louvar. Aí eu disse lá no canto, vai estar com mês que eu estou tentando decorar uma música, mas decorei ainda. Aí o outro disse, deixa para domingo, pastor Pedro, que eu canto. O outro irmão disse, não estou me preparando não. Ninguém para participar. Irmão Ananias disse que tem uma bênção para contar. Deus fez uma bênção na vida dele. Pois é, irmão Ananias. Irmão Ananias chega na frente da igreja. Meus irmãos, eu estimulado pelo que aconteceu semana passada. Quando eu vi o nosso apóstolo Barnabé aqui pegar todo o dinheiro da fazenda dele e pegar e jogar nos pés dos apóstolos, eu fiquei muito impactado. Fiquei muito impactado mesmo. Eu falei para minha esposa, não chegou aí, eu não sei nem porque ela está atrasada, não chegou aí. E irmão, eu terrinho lá, estava com os planos para construir uma casa, né? O Espírito Santo me tocou. Não é muita coisa não. Mas aqui, todo o dinheiro, 50 mil reais, que tem que entender só do 50 mil reais. Eu vendi, eu destinava, eu quero vender a casa de Deus. Aqui. Eu quero minha esposa de testemunha, que eu quero viver na casa de Deus. Aí, vou chorar junto dela. o apóstolo Pedro, imaginamento do apóstolo Pedro, imaginamento do apóstolo Pedro. O Espírito Santo disse, olha, isso é mentira, viu, Pedro? Diga aí que isso é mentira. Pedro, cara safado, se fosse do meu tempo, um tempo atrás, eu tinha passado a espada com o fio na orelha do soldado. Mas, ele agora é? Sanê? Falei, não, pastor, vai lá. Se o terreno não fosse vendido, ele não era seu? Seu. Se tivesse sido vendido, o dinheiro não estaria no seu bolso? Sim, senhor, pastor. E por que o senhor mentiu o Espírito Santo, fazendo essa cena toda, dizendo que esse dinheiro é todo o dinheiro do terreno, mas na verdade não é? O senhor não mentiu para mim, não. O senhor não mentiu para a igreja, não. O senhor mentiu para Deus. E por isso, o senhor vai morrer. Quer fazer a cena aqui? Rapaz, se eu tivesse uma perna, ia fazer, né? Mas ia fazer agora. Aí o Ananias, rabei que as pernas sujas. Ele tem umas conchas no chão. Quando a igreja viu aquilo, aí entrou dois jovens no templo, pegou o focinho para jogar fora. Não continuou.
Os irmãos meio assustados, os olhos meio arregalados. Irmão, vamos cantar mais um hino enquanto o João sai botar esse desgraçado de Deus. Vamos, qual hino dos irmãos pedem? 244. Oh, vai, Jesus, amoroso, a cruz, pecado e depois. Nesse meio tempo, a gente sabia. Eu vou contar a história para depois eu entender. Entra essa fila. Aí, ora, vou fazer aquela oração que Jesus cheguei, né? Que é 3 segundos. Jesus cheguei, com Jesus sempre. E já canta. Ao meu Senhor, que não tinha nenhum fuxiqueiro do lado dela, mas o marido acabou de morrer porque ele não tinha. Pai do Senhor, lá atrasado, mas cheguei. Eu cheguei com os 4, mas cheguei com 2. Meu Deus, Pai do Senhor. Rapaz, eu vou mandar no áudio pro senhor. Aí, não tinha nenhum fuxiqueiro do lado dela, mas tá aí viúva, Zé. Tem um marido que acabou de morrer, que mentira. Ela nem sabia Não disso. sabia, não. Não sabia nada. Será que se ela soubesse, ela é. É agora. Aí, como eu disse, não tinha nenhuma fuxiqueira do lado dela para dizer o que tinha acontecido. E ela cantando, não, meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou, pois ele me deu salvação. Amém, amém. Ah, vimos, pastor Pedro, né? Pastor Pedro. Vimos que acabou de chegar, a irmã Safira, chegou atrasado, mas chegou. E igreja, nós queríamos confirmar com a irmã Safira, porque os irmãos viram. O irmão Ananias disse que tinha vendido o terreno por um valor X. Vamos confirmar com a irmã Safira? Irmã Safira, por favor, vem aqui na frente. Irmã Safira vai. Irmã Safira vai, vai chegar lá, Pai do Senhor, irmã Safira. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Sua esposa me formou a igreja. Aí imagina eu, irmã Safira, procurando minha esposa na igreja. Sem vergonha. Será que ele foi no banheiro e eu não estou vendo? É na aniversário de Paulo de Terra, gatinho. Não, lá não tem negócio de demorar, porque lá o povo da igreja de Atos, ele morreu em pecado. Então morreu em pecado e terra essa desgraça. Entendeu? Morreu em pecado e terra. Porque é que o cara ia demorar a fazer valor com um cabo mentiroso daquele. Então, essa filha procura, cadê a Anania? Não é possível que eu cheguei primeiro do que ele na igreja. Não quer dizer esse negócio, não. Ele saiu primeiro. Mas, a filha, é verdade uma história que sua esposa chegou dizendo aqui. Qual foi a história? É verdade que vocês tinham terreno? É. Vocês iam fazer uma planta, construir uma casa boa lá? É. Ele disse que, encantado com o que Barnabé fez a semana passada no culto, aí vocês venderam o terreno por 50 mil reais e colocaram tudo aqui nos pés dos apóstolos. Aliás, esse volumezinho dessa sacola aqui, esse volume foi o dinheiro que ele disse que foi a conta. Foi 50 mil terreno? Foi, sim senhor, pastor Pedro. Sim senhor, 50 mil e a gente resolveu estar aqui, como Barnabé vai fazer, aos pés dos apóstolos, no templo, em comunhão, no partir do pão, nas orações, nas casas, na igreja. A gente está decidido a fazer. Fala isso para ele. Mentirosa. Você está fazendo do mesmo jeito que seu marido. Está aí, os pés do jogo, que enterraram ele. Nesse instante, e tu vai para o mesmo lugar também, filho. Tu. E eu, duas vezes perguntei a Jesus, se o senhor fizesse isso, era até bom, não era não, José? Eu morri um bocado. E eu ficar quase ninguém. É, eu tá. Nossa,
aprender a brincar. Não ia não, sabe por quê? Não sei se foi momento, porque a gente sabe disso. A gente sabia que se metesse, morria. Mas ele sabia. Todo mundo ia falar a verdade. Entendeu? Então, foi basicamente isso que aconteceu. Aí a Bíblia diz que nos irmãos, imagina, você vai para um culto onde o casal morreu por mentir. A Bíblia diz que essa filha chegou 3 horas depois no culto. Então o culto durou mais de 3 horas. Quantas pessoas foram no banheiro amor nesse culto? Nem banheiro tinha. Eu parei aonde? Certo. O que é que o senhor acha, irmão Cícero? Seria bom que o Espírito Santo trabalhasse fuzilando o preto que ele disse hoje? Não, mas o senhor acha que seria bom? Eu gostaria. Não era bom não, irmão? Hein, Bia? Eu tenho certeza que a gente aqui... Não fica nenhum da igreja. Não, mas a gente é casado, Não, não é possível. mas as pessoas. Não é muito isso. Como é que é, irmão? Mas as pessoas não iam mentir, quer dizer. Tem pessoas que não mentem hoje por nada. E mesmo assim, aí aqui, sabendo disso, não ia mentir. Não é não. Eu vendo que um casal morreu semana passada, só um exemplo. Isso. Eu vendo que o irmão Cícero morreu semana passada porque mentiu. Eu ia mentir, mas já pagando ele. Mas tem gente que precisa ser pessoa de contra a verdade. E a mente no Não, mas exatamente aí é Deus. o problema ali foi porque eles expressaram o que eles sabiam que não era verdade. É basicamente mesmo. Eles combinaram para poder fazer aquilo. Exatamente. A mesma coisa que ele dizer, ela também dizer. Houve uma gangue. Para poder não dar errado. Eu estava conversando com a minha esposa uma história que eu ouvi. Diz que um professor aplicou uma prova, não sei se hoje não tem mais não, mas no tempo da gente tinha. Quem lembra da ré-ré? Você não chamou o tempo da ré-ré, não? Uma prova chamada ré-ré. Eu não me lembro. Tinha a recuperação e tinha a ré-ré. Tinha uma recuperação. Tinha uma recuperação, além da recuperação, tinha outra prova, mas uma chance de você passar de ano, chamada ré-ré. Eu só fiz uma vez na vida ré-ré. Aí um professor fez a ré-ré na sala com os alunos que explicaram, que passaram. 3 alunos resolveram faltar na ré-ré para ter mais tempo de estudar. Aí, como é que a gente vai dizer para o professor? Não tem problema, como a gente mora longe da escola, a gente vai dizer para o professor que a gente ia para a escola, mas o pneu do carro que a gente ia furou e a gente só vai poder fazer a prova em outra data que ele marcava. Tudo certo? Tudo certo. Quando chegou na outra semana, eles chegaram na sala, o professor perguntou, quando é que vai a prova da regra? Os 3 disseram, o pneu do carro furou. E a gente não agora não pôde poder estar aqui para fazer a prova. A gente viu que não dava tempo para recuperar o pneu do carro, botar no lugar e não chegar, a gente chegar atrasado. O senhor faz a prova com a gente? Com certeza. Agora eu queria que o senhor nos ajudasse. Isso ajuda. A prova só vai ter 4 perguntas. Vou mostrar para você como ajudar. A prova só vai ter 4 perguntas. Não tem nada a ver com o que caiu na prova que os meninos fizeram, que o pessoal fez. Vai ser tão... caiu na prova de vocês 3. Exatamente. Vai ser tão fácil que se vocês não passarem. Aliás, que se vocês responderem a mesma resposta, tudo igual, os 3, você já está passando. E é muito fácil, muito fácil, muito fácil. Tá bom, quando é a prova? A próxima sexta-feira. Era uma terça. Tá bom, tranquilo. E a gente precisa vir quatro, não só vir na sexta. Como foi o acidente mesmo? O carro que a gente vinha furou o pneu. E a gente viu que dava tempo para recuperar. Você já fez essa gente? O professor fez 3 provas, não tem uma questão. A escola estava 100% vazia, só tinha eles e o professor. E a escola tinha 6 salas. Um aluno vai para a primeira sala, lá no canto. O outro fica aqui comigo. O outro vai para aquela lá no final. Qual era a pergunta da prova? Qual a rodovia o carro furou o pneu? Primeira pergunta. Só tinha 4. Que cor era o veículo?
qual o modelo do veículo e qual a outra pergunta, meu Deus, esqueci agora. Que cor, qual o modelo, qual rodovia e que pneu foi. Se for traseiro, se for direito, se foi na frente, se foi atrás. Agora, vocês só vão passar se vocês responderem na prova tudo certinho. Agora, cada um sabe. Ninguém não passou, não, filho de Deus. Cada um contou uma versão diferente. Cada um disse que era um modelo diferente, um pneu diferente, uma cor diferente e ninguém acertou nada. Eu tava entendendo. Entendeu? O professor, rapaz, tem a prova mais fácil do que essa, se fosse verdade. Tinha não, velho. Então, Safira virou defunto por causa do marido. O marido virou defunto por causa da mulher. Sabe o que eu aprendo aqui? Por mais que o seu marido, por mais que a sua esposa queira que você participe de uma ação com ela ou com ele, se não for verdade, pule fora. Pule fora, porque pode ser filho, pode ser pai, pode ser irmão, pode ser marido, pode ser quem for. Não queira negócio se for mentira. Não queira. Não tem como dar certo. Tem as pernas putas, não tem. Total. Não funciona. Não, o senhor já estava sepultado. Se irmão, se fosse pego pela mentira, ele já estava sepultado, né, irmão? Mentira não tem futuro, não. É que só meu pai, quando ia me bater, ele disse: olha, se falar a verdade, eu só leva a pila. Se mentir, ele leva a vida. E se ele descobrisse depois, ele acreditou naquela hora na minha mentira, mas se ele descobrisse depois que eu menti para ele, ele acreditou, e aí o cacete era dobrado. Meu Deus do céu. Versículo 9, né? Disse Pedro: por que é que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito Santo? Sabe o que Pedro está dizendo isso? Porque vocês estão pensando que quem domina e quem coordena e quem dirige essa igreja não é o Espírito Santo. Vocês estão pensando que vocês estão entendendo para mim? Foi isso que ele está dizendo. Espírito Santo do Senhor. Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão na porta agora e vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. E os moços entraram e, vendo que ele estava morto, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. Morreu com o marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Eu não entendi por que eles ficaram apavorados, né? Será que é permitido também? Talvez porque não tivesse, nunca tinha visto isso, né? No momento aí nunca tinha visto. Aí viu que não era brincadeira mentir contra o Espírito Santo. Eu brinquei, claro que eles não mentiram, porque se eles não mentissem, isso aqui não ia acontecer. E os apóstolos faziam muitos milagres de maravilha entre o povo. E os seguidores de Jesus se reuniram no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de juntar-se ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. E será que o povo tem coragem de juntar ao grupo deles? Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo por causa dos milagres que os apóstolos faziam. As pessoas punham doentes nas ruas, nas camas, nas esteiras. Faziam isso para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham à cidade vizinha de Jerusalém, trazendo os seus doentes, e os que eram dominados por espíritos maus. E todos eram curados. Percebo que já na época as pessoas procuravam, os discípulos de Jesus procuraram com doentes endemoniados
interessados em serem libertos. As pessoas nunca procuravam para ser. Perceba que há um contraste. No tempo de Jesus, seguiam Jesus por causa das curas, dos pães, da multiplicação do peixe. Nos tempos dos discípulos, a igreja aumentou por causa das curas, dos milagres, das libertações e da multiplicação do grupo que acontecia. Então, o que é que a gente aprende? A igreja precisa atrair as pessoas a Cristo. Agora, a pergunta que me vem à cabeça é: por que eu, como igreja, porque nós, como igreja, não conseguimos atrair as pessoas a Cristo como essa igreja aqui fazia? Porque eles tinham acabado de receber a promessa do Espírito Santo, estavam todos reunidos, estavam todos no mesmo pensamento, estavam todos, os crentes, claro, estavam todos querendo receber de Deus aquilo que ele tinha prometido. É por isso que aí todos receberam essa autoridade, esse poder, e todos tinham vontade de fazer o melhor. E hoje a igreja não tem. Não, hoje não tem não. Hoje estão todos reunidos no mesmo propósito, vamos. Aí se fizer assim, acontece do mesmo jeito. Ora, aí assim. O senhor acha que o problema é esse? Não sei se Não tem, né? tem algo a acrescentar? Amor, qual é o problema hoje? Porque na tempo de hoje a gente não vê acontecer as mesmas coisas. Por quê? Porque falta crer, Falta crer. confiar totalmente em Deus. Naquela época não era a sombra de Pedro que curava a multidão. Quer dizer, era a sombra de Pedro, mas por quê que era a sombra de Pedro? Porque Pedro estava em quem? Estava em Cristo. Então, quando Pedro passava, quem era que passava? Cristo passava por ele. Era a sombra de Cristo. Então, por que as coisas não acontecem hoje? Porque nós verdadeiramente não estamos em Cristo. 100%? Sim. Você não está não? Não, da maneira como deveria estar, não. Eu vou falar, vou mentir para morrer. Eu vou mentir para morrer. O senhor acha que a gente não está em Cristo não? Não se rende como deveria? Não. A gente precisa mais, mas não do jeito que ela falou, não. Vocês, o senhor não acha que a gente está em Cristo como deveria não? Cai dura aqui com o inferno aí, vizinha. Vamos! Você que viveu na época dos discípulos. João Pedro, É João Pedro o nome dele, né? Eu sabia não que o nome dele era João Pedro. Pedro. Então, Pedro, me diga uma coisa. O senhor acha que a gente não está crente mesmo de verdade, não? Irmã, a senhora que foi mãe de Samuel, além de Pedro, e João. Você acha que o problema é esse? A gente não está o crente que deveria. Tá bom? Está na mesma vibe. Minha mãe 3. A senhora acha qual é o problema? Porque se o Espírito Santo é o mesmo, Jesus é o mesmo, o Salvador é o mesmo, o Deus é o mesmo, a promessa é a mesma. Agora a igreja é a mesma? A igreja passa 3 horas. Calma aí. A igreja passa um dia cultuando a Deus. Calma orando. aí. Minha mãe 3, onde é que está o problema? A problema está aí, que nem ela falou, né? Que ninguém está na igreja que fala mal. Nós não temos aquele crente que deveria estar, não. Bia, o que é que você acha? Dependendo do senhor, não sei, agora dependendo. Não, o senhor não entendeu. O senhor tem a sua terra lá, tem a tarefa, né? A Josefa tem a terra dela, né? Tem a tarefa também? 42. A Nezinha tem a tarefa dela. A Nicole tem a dela, irmão Renilson tem 10% da tarefa, né, irmão Renilson? Eu tenho 51 em uma, 50 em outra. Uma 150. Tem umas 150 tarefas. Aí, todo mundo que está aqui vendeu tudo e colocou na igreja. Agora, a igreja tinha muito dinheiro, mas não era para enriquecer o pastor Pedro. Não. Era porque os irmãos foram morar dentro da igreja 24 horas por dia. E quando precisasse de dinheiro, todo mundo tinha aplicado da igreja. Então, o irmão Renilson precisou fazer umas compras, porque ele está precisando fazer uma cirurgia. A igreja dizia, ia comprar uma cirurgia dele.
Pagar cirurgia? Não, não precisa pagar cirurgia não. Vamos orar que Deus vai curar. Eu vou ver que está precisando de um óculos. Vamos orar que Deus vai curar a vista dele. Agora, imagina está precisando de um sapato. Aí não vamos orar, porque Deus não vai comprar um sapato no pé dele, não é? Vamos comprar um sapato que a igreja tem dinheiro, que o dinheiro que ele botou na igreja, o dinheiro que você botou na igreja. Então todo mundo se bancava. Com o dinheiro da igreja, todo mundo botou no banco, na administração da igreja. Não foi por isso que no capítulo 6 levantou-se o diácono, para administrar o dinheiro da igreja, para administrar a necessidade da igreja? Porque todo mundo da igreja, você imagina que tem igreja que 3 mil crentes, os crentes venderam tudo para botar na igreja. É dinheiro que não acaba mais. Agora, ninguém passava necessidade, ninguém passava fome, ninguém precisava de roupa, porque quando precisava. E agora, fala aí com a liderança da igreja que nós estamos precisando de roupa, eu e minha família. Quantos filhos são? 5. E marido e mulher, ok. Quanto de roupa o senhor precisa? Eu preciso de 3 mil reais de roupa. Vamos fazer um recibo aqui. O irmão Adalberto está precisando de 3 mil reais de roupa. Passa para a tesouraria da igreja e a roupa de reais para ele. E todo mundo na igreja. Todo mundo na igreja. Agora você imagina, todo culto a mesma quantidade de pessoas. Todo culto a mesma quantidade de gente. E chegando mais. E chegando mais. E chegando Pastor, mais. deixa eu ler o capítulo, o versículo 32 do 4, Oi, irmão. que diz assim: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Nada era de ninguém. E tudo era de todo mundo. Agora, voltando à questão de crente, a sombra de Pedro curava. O pessoal vivia pedindo oração e recebendo curas e milagres. Por que se Espírito é o mesmo, se Deus é o mesmo, se a promessa é a mesma? Por que hoje não acontece, Nicole? Pelo amor de Deus, por quê? Você não sabe. José Fabiano? Não sabe. Não precisa responder, não. De 0 a 10, que nota eu dou a mim como cristão? De 0 a 10, que nota eu dou a mim como cristão? Como crente? 6 para mim. É? O senhor disse que não vai responder. Eita, eu já respondi. O Maurício que responder, mas ele disse, não, obrigado, não, só para você pensar. De 0 a 10, que nota você dá a você como cristão? Você respondeu, só pensar. Se for para se comparar com os cristãos que está falando aqui, a minha 3 não é muito. Entendeu? Então, Aí se só passa de 6 por diante, está pagando quanto? Não sabe? vamos lá. Misericórdia de Deus. Aliás, só 3. Então, como? Então o segredo já está respondido. A igreja de hoje não é como a de antes, porque os crentes de hoje não é como de antes. Simples assim. Desse jeito. Nós deixamos prevalecer muito mais a nossa vontade e a vontade da nossa carne que a vontade de Deus. Eu esqueci de perguntar a você. Deixa eu estar aqui. Por que não acontece? Está pensando em mim? Então, entenda. Percebe onde é que está o problema? O problema está aí. Eu vou orar. Aí quando eu vou orar, aí. Doze é coisa que acontece com ela. Talvez aqui em vários vezes. Na Piraca eu vejo aquele jogador que é sério. Ele é sério. Deu para a Piraca, vai para a frente encostada, vai para a frente encostada. Os 4 foi. É aquela muleta, nós temos 4. Uma vez desse, veio lá para cá, e lá foi muito. Sério. Ninguém viu mais nada disso. Mas a culpa está em Deus? Não. Deus está lá dizendo, eu quero dar. Quando eu vou ler o versículo, não é assim, quando a gente pode ler a Bíblia. Ela no sono. Que sono. Aí quando não é sono, é uma fome, né? Desgraça que a gente lembra do recheado que está lá Não é dentro. sono, não, isso é amigo. É um sono, Eu vou comer, eu vou pular naquela também. Quando eu voltar, eu consegui ler.
fazer isso quando Aí vai lá pra cozinha comer o recheado. Recheado de morango ou de chocolate, aí abre assim, o pessoal mais duas. Chama esse pacote tá na metade. Já que tá na metade, vou comer o resto. Aí volta pra ler a Bíblia depois de ter tomado 2 copos d'água. Muito cheio. Agora exagerei. Tenta ler aqui. O senhor do pastor não, rapaz. Também eu fui pacote todo. Não, hoje dá, deixa pra lá. às 5 horas da tarde eu já fico com sono. É assim que chega. Não tem como. Já tô assim. Sabe o que os irmãos faziam? Os irmãos faziam, Flávio José disse, que a igreja não parava. Sabe o que a igreja fazia? Vigília de madrugada, culto matutino de manhã, culto de ensino de manhã também. No horário do almoço, todo mundo se reunia para comer junto. Quando saía, terminava o almoço, uns saíam para realizar, outros ficavam na igreja, outros faziam culto nas casas. E ninguém queria saber de ir embora, não, gente. Mas vocês podem ficar aí, que a sua escala que ficou de ficar na porta, o senhor ficou de ficar na porta, recebendo os irmãos, aí eu fico no seu lugar. Quem disse, irmão, que eu vou ficar em casa? Se o senhor quiser ficar na porta comigo, fica. Agora eu não vou pegar o culto. Não, gente. Os irmãos não saíram de dentro dele. Agora você imagina a revolução, e orando, jejuando, pregando, cantando, fazendo vigília, culto de ensino. Tem como a igreja não crescer? Não tem. Mas, pastor, a realidade da gente é outra hoje, concordo com você. A gente não vai fazer todo mundo vir para a igreja, ficar na igreja o tempo todinho, até porque a gente não tem um tempo grande ainda. Mas o problema é que na gente o mundo ainda bate mais forte do que o normal. Ei, eu ainda vou fazer isso, eu não fiz ainda, faz algum tempo que eu fiz, não vou. Eu vou começar a ficar 3 dias sem telefone, sem pegar telefone para nada. Porque eu chalei o TikTok essa semana e desenchalei. Não, você não vai iniciar. A gente não precisava fazer muito. Só precisava ficar com a mesma na igreja, com a mesma educação que a gente fica no celular. Com a mesma educação que a gente fica. A gente não tem aquele empenho. A gente que eu falo é a gente sertanejo. No tempo da safra, irmão Renilson, o senhor praticamente não respira. Né? O senhor vive mais dentro do trator, dentro da picape, dentro da roça. Praticamente não vive. Mas quando não está nesse tempo, se 10% da dedicação fosse na igreja, quando não está a nível é outro. Isso é para mim, isso é para ele, isso é para o senhor, isso é para tu, isso é para nós. A gente quando decide uma coisa faz. Não está no tempo de roça. Às vezes tem que sair 4 horas da manhã. Amanhã eu tenho. Acorda e vai. Agora para lá. Eu tenho que comprar como é que chama o veneno para matar o monte? Não, sim, mas vai. Se tiver uma consulta, a gente vai. Não, amanhã tem uma consulta e você tem que acordar 3 horas da manhã para estar em Arapiraca de 7. Senão você não vai atender. Você vai ou não vai? Vai. Amanhã o banco vai abrir de 8 e você precisa ser um dos 10 primeiros para receber o salário. Você vai estar lá entre os primeiros ou não? Vai. O seu filho está precisando de uma cirurgia e se não fizer essa cirurgia, só vai conseguir uma cirurgia de novo daqui a 90 dias. Você vai poder de tudo para estar lá? Mas você não tem combustível, não tem carro. Dá um jeito, arruma uma carroça, mas vai, né? Os crentes antigamente eram assim com relação a Deus. Entendeu a diferença? Se disserem hoje, a minha mãe 3, olha, o médico disse para ela amanhã, tem um remédio, eu vou lhe dar, foi recém-lançado, mas a senhora toma um comprimido por mês e a senhora vai ficar de todas as dores, sua perna, do seu joelho, das suas costas. Agora a senhora precisa estar lá, não é 3 e 5 não, é 3 horas. Agora eu já estava lá. 4 é pegadinha, que era 3. 2 horas eu já estava lá. 2 horas. Se alguém dissesse para mim, olha,
o senhor vai ganhar uma perna e com certeza o senhor vai andar com ela. Eu vou dar para o senhor. A perna custa R$500.000, mas eu vou lhe dar. Agora o senhor precisa estar lá qualquer hora, até no dia 30 de fevereiro. Seria tarde. Porque a gente bota a esperança de voltar a andar naquela situação que nos foi apresentada. Porque a gente bota a expectativa naquilo que nos oferecem. A gente deve 19 a 18 anos da casa que a gente mora. Se alguém amanhã disser, a minha esposa que para ela tem que dormir, se ela não dormir, ela morre. Você tem que ficar acordado, porque amanhã, 1h30 da manhã, e 35 segundos, você tem que estar lá em Arapiraca para eu lhe dar o dinheiro para você quitar a casa. Se ela fosse dormir, eu acordava ela na marra. Você não vai dormir, não. Mas eu só consigo dormir. Não, mas hoje você vai trabalhar. A gente corre atrás das coisas materiais, uma pegada absurda. E nas coisas de Deus? Olha, não. A diferença é que os discípulos faziam com a mesma pegada. Foi Jesus que mandou, ele resolveu. É para evangelizar, é para é para conversar, a gente faz. Aí a igreja só esperou. O irmão ficou doente, quando ele ficou, olha por ele. Aí ele foi dado embora. O problema é que a A gente... perseguição era mais que agora. Oxê, meu irmão, se a perseguição aparecer hoje, O cara fica mais crente. fica mais crente. Fica mais crente. Então, se a perseguição vinha, aí a gente vai descobrir quem realmente é crente, né? Assim que mais crente. O senhor, Crente verdadeiro, na hora o do- senhor acha que se chegasse alguém do Talibã aqui e botasse um 38 na cabeça de alguém da gente aqui, a gente ia dizer, eu estou seguro que se eu morrer agora é opção. Sim, acredito que entender isso ia dizer sim. E outra, ele sabendo disso que amanhã vai vir, depois vai vir, eu ia depender, tinha resistir sim, eu por isso. Eu não sei se era eu que estava arrependendo daqui que é assim. Deus dá força. Mas por quê? Porque ele estava vivendo, presenciando o milagre, ele estava presenciando as coisas. Mas no tempo de hoje, se chega um camarada aí, o cara não tem presenciado o milagre. O cara vai acreditar? O cara faz, eu vou me encostar aqui, vou pular essa. Agora, se você estiver presenciando o milagre, estiver vendo, Oi, Deus, mas Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram, mas vão crer. Então a gente não tem que crer em milagres para poder crer que Jesus existe. não, Eu tenho que isso. crer sem ter milagres. Mas como ele estava presenciando o milagre, É. aí a tribulação que vinha para ele, eles passavam. Vamos seguir aqui, né? Eita, Porque isso se é engraçado. o milagre que- acontecer isso, só para nosso camarada abrir a boca, ai meu Deus, me dê isso, eu estou precisando disso. E acontecer, se o povo, aí era que o povo não queria saber de Deus, porque na hora que abrir a boca, Deus já vai me dar e eu não vou mais nem me incomodar mais com nada. Né? Mas é ensinar, a gente tem que se humilhar, Deus imundo, para saber se merece aquele milagre ou não. Se merecer, ele dá, e se não merecer, Merecer não merece não, mas Deus como é bom, todo merece, ele não dá. Então, o grande sacerdote. eu acho assim, né? Não sei, no meu pensamento um pouquinho, né? O merecimento a gente está arrebentado. Pela misericórdia. Mereceram, merece não, é misericórdia de Deus. Então, o grande sacerdote e seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. A igreja cresce, a igreja incomoda. Se a igreja não cresce, a igreja se incomoda. Ficamos acomodados. Irmão, o segredo da gente é oração, não tem outra coisa. Leitura da palavra, oração, louvor. É um alicerce de qualquer coisa que eu vou fazer. Mas, pastor, eu tenho vontade ainda de fazer as coisas do mundo. Você está em processo de conversão. Todos os dias, o diabo vai tentar você ponto fraco. E quando se você cair no seu ponto fraco, você tem que pedir misericórdia a Deus para vencer. Qual é o seu ponto fraco? Você sabe qual é? Eu sei o meu. Agora a gente, os discípulos, quando
as lutas vinham para ele, os desafios vinham para ele, ele se fortaleciam em oração e em jejum, é a palavra. Quando a perseguição e as lutas e as tentações vêm para a gente faz o quê? Isso assim, para a igreja, para a palavra, a oração. Não estou com vontade, não vou fazer. Mesmo que eu afim, não faço. Eu e minha esposa estamos passando por uma fase e só Jesus é causa. Se não for Jesus, eu não é. Eu sou de lá fora. Eu tenho mais de 200 espíritos. Não é? Era de mais de 200 espíritos que já preparado. É numa fase de luta, irmão. E quando a filha de Jesus chega aqui. E se a gente não disser, a gente morre. Mas a gente quando chega na hora de que a gente tem coisa que o crente como nós não era para achar normal. A gente acha. Como cristão, não era normal você ter vontade de fazer certas coisas. Como cristão, não é até normal, vai lá e faz. Certo, não é errado. Não é normal. Como cristão. A gente tem que lamentar a história de muitas coisas que acontecem no mundo, a gente tem que se lamentar, se chorar. Olha o segredo aqui, que o texto diz. Prenderam os apóstolos, puseram na cadeia. Mas aquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia e os apóstolos Levou os apóstolos para fora. e disse: Vai, completa aí, Ana. Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito dessa nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião no conselho superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: Nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões. Mas, quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando o chefe dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Neste momento, chegou alguém dizendo: Escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho e o grande sacerdote disse: Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Continuar? Não. Perceba, irmão. A igreja estava tão unida que quando aconteceu a situação da prisão dos apóstolos, a igreja podia fazer o quê? Invadir lá a delegacia e saltar os apóstolos? Não. Deus foi lá, mandou um anjo e fez o serviço que tem que fazer. Agora, perceba. Perceba como a gente está quase perto disso. Quantas pessoas começou o grupo de jejum naquele jejum, quinta do jejum naquele grupo? Quantas pessoas tem naquele grupo? 12, 13. Não tem mais, né? Ah, no grupo mesmo? Sim. Eu estou falando assim no culto, primeiro culto. Não, estou falando no grupo. Do grupo. Deixa eu ver aqui. 14. 14 pessoas. Nós temos 14 pessoas no grupo.
No Peraí, culto, viu? É mais de 14. Não, é 14. no culto online, parece 4, 5. A gente não consegue ficar em jejum de meia-noite a meio-dia. Porque a gente é mais seduzido pelas coisas do 24 mundo. pessoas tem. Ah, tá. Eu estava pensando que já estava ficando. Aí, a gente não consegue fazer isso. Como é que o noivo vai guerrear para mim? A gente, para chegar perto disso, que a igreja de Atos entendeu, a gente tem que gostar de Jesus, da oração, da palavra, dos cultos. A gente, na verdade, tem que gostar de Jesus, como eles gostavam. Se a gente gostar de Jesus, como a gente gosta do celular, por exemplo, a gente dá prioridade a Jesus. Eu gosto muito do celular tanto assim. Gosta. E como gosta. Vocês gostam assim do celular? Se eu abrir um aplicativo no celular de qualquer um de nós aqui, para ver quanto tempo de tela ele ficou ligado, tenha certeza que essa semana já são mais de 48 horas. Ah, mas o celular, eu mesmo uso o celular. Quando é para usar algum WhatsApp, alguma coisa assim, se não para escutar uma palavra de Deus, alguma coisa assim, mas para ficar ouvindo uma volta ou coisa, não. Muito difícil. Não, mano. Não, mas eu não estou falando, eu estou falando de uma forma geral. A maioria das pessoas. Eu tiro por mim mesmo. Se eu parar, por exemplo, se eu parar com o celular na mão, se eu chegar em casa e pegar o celular e for olhar alguma coisa, quando eu olho pro relógio já passou 2 horas e eu lá na tela. No instante passa 2 horas. É ou não é? Agora pegue a Bíblia para ler, para ver se você vai ler um capítulo, já dá sono. Então, qual é a nossa. Se a gente amasse Jesus do jeito que a gente ama as outras coisas, a nossa prioridade era o quê? Eu tenho parente. Você pode estar doente do jeito que for. Eu duvido você faltar no emprego. Você não falta, você vai doente, mas não falta. Eu tenho um primo que ele joga Free Fire de outro fechado, eu não sei nem o que é. Free Fire. A gente, a questão aqui se resume a prioridade. Prioridade. Se eu estou na igreja, louvando a Jesus, ouvindo a palavra, aí pensando no clássico do Flamengo e Vasco, que vai ter o final do Carioca, que vai começar às 10 horas da noite. Por isso eu vou fazer isso. Se eu estou na igreja e estou pensando do bolo ovo todinho que eu deixei na geladeira, que assim que chegar em casa eu vou meter no dentro para engolir, os discípulos não faziam isso. Se eu estou na igreja pensando, quando eu chegar em casa eu vou pegar meu marido pela testa e vou jogar na parede, os discípulos não faziam isso. O discípulo estava no culto, era no culto. Entendeu? O problema da gente é que a gente não se conecta, não dá para Deus o culto que ele merece. Então ele não dá dele o que ele tem para a gente. Simples assim. Quanto mais eu leio a Bíblia, ou escuto a Bíblia, que eu não leio a Bíblia, eu escuto a Bíblia, menos vontade de pecar eu tenho, menos vontade de pensar nas coisas do mundo eu tenho, menos vontade de dançar funk eu tenho, menos vontade de fazer a vontade do diabo eu tenho. Simples assim. Mais parecido com Deus a gente fica, né? Quanto mais eu conheço a Bíblia, menos vontade de deixar a igreja eu tenho. É básico. Isso qualquer outra pessoa sabe disso. Se eu tenho muita vontade de não vir para o culto, se eu não tenho, é porque eu não estou conectado na Bíblia, na palavra, no louvor, como eu deveria ficar. Simples assim. Por que vocês conhecem tanto de roça? Porque se eu perguntar aqui, vai, irmão Renilson diz para mim, olha, pastor, eu vou lhe dar, das 200 tarefas que eu tenho, eu vou lhe dar 50 para plantar, você plantar milho, sei lá o quê. Então, irmãos, obrigado, eu sou um sertanejo mesmo, mas eu não sei de nada. Se eu perguntar a qualquer um de vocês aqui, o irmão Renilson acabou de me dar 50 tarefas, eu estou querendo plantar as 50 tarefas de milho, eu não sei nada. Onde é que eu compro? Qual o melhor preço? Como eu planto? Como é que eu rego? Qual o veneno que eu boto? Vocês vão me dizer assim, de cabeça. Compre isso, faça aquilo, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. É ou não é? Por quê? Porque vocês vivem isso. É ou não é?
Agora o senhor tem que torcer, pastor, para chover tal tempo, tal tempo, tal tempo. Tem que ser tanto dia de chuva dia mês tal, tanto dia de chuva mês tal. Aí quando tiver, se chover assim, quando tiver com um mês, o milho vai estar desse tamanho. Quando tiver com 3 meses, o milho vai estar desse tamanho. Quando tiver com 4 meses, o milho vai estar bonecando. Então vamos me dizer tudo sem precisar olhar em livro nenhum, sem precisar pesquisar na internet, sem nada. É ou não é? Por quê? Porque vocês estão dentro do negócio todo dia, o dia todo dia, o dia todo. Então você já sabe aqui. Os discípulos conheciam Jesus do jeito que conheciam, amavam Jesus do jeito que amavam, viviam o Evangelho do jeito que viviam, porque eles se entregavam por completo. O problema é que a gente muitas vezes está na igreja, mas está na igreja, está aqui na união. Está na igreja pensando na cama. Entendeu? Então o problema é esse. Deus não faz o que ele fazia antes, o problema não é de Deus não. E Deus sabe disso. O problema é a gente, que a gente não é o que ele deveria ser. O problema está em mim, porque muitas vezes eu estou aqui dizendo, Jesus, o Senhor me colocou aqui, Jesus. E eu estou doido. Entendeu? É simples, é básico. Por que eu resolvi casar com a minha esposa, apesar de eu feito para dela e dos meus? Porque se alguém me perguntar quem é a minha esposa, eu não vou saber dizer, eu vou, porque eu convivo com ela todo dia, o dia todo. Agora, se fosse um casamento onde ela morasse lá em Maceió e eu aqui, cadê a minha esposa para não sei onde ela está, nem o que ela está fazendo, nem o que ela falou, nem o que ela disse, nem para onde ela foi. Mas quando eu passo a conviver com ela, pergunta o irmão Cícero quem é a irmã, o que vai dizer? Pergunta a irmã quem é a irmã Cícero, ela vai dizer. Porque convive, porque vive e sobrevive, aleluia. A gente não faz isso com Jesus. Qual o tempo mínimo que a gente tira com Jesus? 5 minutos por dia. Eu escuto uma pregação, um louvor, oro, 10 minutos, graças a Deus. Já fiz a minha missão do dia. Como assim, senhor? Como 3 vezes por dia? Para tomar banho é um sacrifício, mas para comer é um negócio da missão. Não é não. Aí a gente quer que o Jesus, diácono, só pele olho, mas a gente não quer comer a boca. Goleada pior que certamente. Então, entendo. Mas a gente nunca vai chegar nesse nível, chega, é só decidir. A igreja começou com quantos anos? A igreja começou com 120. 10 dias depois já com 3 mil. Por quê? Porque a igreja estava orando 10 dias. 10 dias de trancada, olha, vamos ficar aqui, até que do alto, a gente tem que mexer de poder. Fecha a porta, não entra ninguém. Vamos pegar aqui só orando, fazendo culto. De manhã, de tarde, de noite, orando, fazendo culto. De manhã, de tarde. Depois de 10 dias, prega. 3 mil pessoas se convertem. Aí, no capítulo 4, aí Barnabé dá a oferta. No capítulo 5, a Ananias resolve mentir e morre. No capítulo 6, é levantado os diáconos. Vamos levantar diácono, que a gente está dando conta não. Muito crente para pôr na mão de obra. No capítulo 7, se levanta Estevão, aí cheio do Espírito Santo. No capítulo 9, Paulo se converte, o maior perseguidor se converte, a adoração da igreja. No capítulo 10, Pedro está orando, vai evangelizar a casa de Cornélio e a família se converte. Então, faz oração. A igreja não ora. Entende? Você não ora na igreja, você não ora em casa, você não ora. Entendeu? É fácil. É fácil, né? Eles não fizeram. Esse pai de carne e osso não tem. Eu acho que o que falta mesmo da igreja de hoje é crer. Porque se a gente realmente cresce, como diz as escrituras, a gente corria atrás de Jesus. Você tem uma ideia, eu venho quando eu vim para aqui de sexta, todo domingo, né? Aí quando eu cheguei aqui, está todo mundo aí, está todo mundo aí, aqui, vai contar que todo mundo, está todo mundo abrindo a rua. Aí terminou, você vai levar lá, aí vai me levando para a cadeira, aí você está ali, vai pregar a palavra para a pessoa. Aí você não desanima não, porque você vai estar sabendo a bobeira dele, quem é que está escutando isso? Outra coisa, eu vou aproveitar aqui. Aí escutou a pessoa,
Vou aproveitar que Fica por ali, olha para um, olha para outro, aí. Ô, minha mãe diz, eu vou aproveitar que a gente está aqui. Vou pedir aos irmãos mais adultos. Isso, né? Mais adultos que estiver aqui. Lá atrás, seja quem for, lá atrás só tem um vaso sanitário. Se for criança, vai um e o pai ou a mãe. Mas para quem 4 um lugar que só tem um sanitário? Não consigo entender. É só por ir, Eu vou começar a dizer no microfone, ei, irmão, volta que lá atrás só tem um sanitário. Eu acho que eles dois aqui, eu não fui daquele. Eu vou começar a dizer no microfone. Eu vou começar a dizer no microfone, volta, não se expõe, viu? Volta que só tem um vaso. Ô, irmão, Só tem. tu tem certeza? Não, eu nunca fui, né? Eu nunca fui, não sei como é. Nunca vi nem por aí para dar Não, nada. nunca. Nunca nem usei. Não, é sério, você não eu estou retendo. Não, mas é verdade mesmo, o camarada Vou- não dá nem vontade de agregar. Vou começar a dizer, não se espante, viu? Vou começar a dizer, é porque eu não tenho o nome desse menino. Só precisa- Tudo bem, né? O povo não se liga com nada mesmo, não. Agora, se for um João da vida, e for a mãe dele, o pai, tudo bem. Ele é pequeno, tudo bem. Mas, por exemplo, pai e a Bia. Para que e a Bia, e o João, e a minha mãe 3, e a Josefa Gama, e a Nicole, ou cada um sendo assim com um pedacinho do sanitário? Eu não sei, pô. Aí fibra, essa aí entrando numa, aí quando sai a outra entra, aí fica esperando, aí a outra entra, Mas uma vez me chamaram, não vou dizer quem foi, me chamaram, aí não entraram no banheiro, fizeram ali perto da cisterna. Tira a minha linha de Aí eu raciocínio. disse, não vai no banheiro não, vou fazer aqui mesmo, você fala assim. Tira a minha linha de raciocínio. Você vai que desinteria do cabelo foi essa agora? Não, eu já vi 6. Se eu perguntar à minha esposa, quantos vasos tem? Não é sério, eu nunca fui não. Ele nunca foi no também não. Aí, porque mulher tem um negócio, né? Mulher tem esse hábito de ir no banheiro e chamar a outra para ficar uma vez da outra usando o banheiro. Eu já sei que mulher tem isso. Agora, homem. Hoje, Noninho, vai pro banheiro, a Bia lá atrás. tu fica olhando pro banheiro, vai ver se Não, deixa eu ver, deixa eu ver combinando essa, como é que é. Não fica não, né? não, é um carro, eu tô no meio. Todo vai ter, não vai ter voltar. Mas dá para segurar enquanto o outro volta, né? Não, eu sou do Sim, mas enquanto o outro volta, dá para segurar, né? Então, a igreja não ia 10 no banheiro, a igreja de Altos. Não tem jeito nenhum. Os irmãos aproveitavam o culto até o pano. E ainda dizia assim, já terminou. Um culto que tinha mais de 3 horas. Entendeu? Irmão, a gente precisa levar Jesus mais a sério, sério mesmo. Eu tenho inveja quando eu vejo isso, porque não acontece hoje. Jesus cura hoje, cura. Porque aquele neto aquele avô da Edna, aquele velho está curado. O infeliz ficou bom, mas nunca mais pisou aqui. Jesus cura. Que curou aquele velho que ele vai estar morrendo, estava ou não estava? Então, são os filhos. Estava só os filhos, não foi? Hoje vive perto do banco, né? Ficou mais Então, eu não gosto não. a mulher parou e agora ele começou. Entendeu? Agora, quem viu aquele velho naquele dia, viu ele morto ou não? Jesus cura. Aí então Jesus é o mesmo, mas gente não é. Naquele tempo eu estava mais dentro do que hoje. Aguardou? Não. Eu estava em jejum. 40 e poucos dias de jejum. Essa semana passada eu fazia jejum, então eu estava no chão do dia, vou botar comigo. Entendeu? Eu estava mais dentro. Se não conhecer muita gente, não. Se de 5 a 10 crentes, se a gente se juntar no mesmo propósito, no mesmo pensamento, se agarrar, dizer, eu estou agarrado contigo, eu estou agarrado comigo, e a gente vai, ou vai ou racha, Deus vai balançando isso aí. Balança, só precisa de uns 8, 10 crentes, que tenham no mesmo propósito, na mesma pegada, no mesmo compromisso.
Bíblia diz que baixa 2. Não, mas Se 2 A concordarem, Bíblia diz que precisa um. Se não tiver na brecha, eu concordo com o senhor, irmão Deus, mas todo mundo aqui está precisando de gás espiritual. eu sou o primeiro. Então, a gente pegar, irmão. Já pensou? Se eu tivesse passado ali no domingo, tinha uns 100 carros que ali no Serra de Gabão? É muito mais. Não, na hora que a gente passou, acho que uns 100, tinha não? eu acho que tem mais. Tinha mais? Só para eu ficar por aqui. Tá uma bênção. Bênção? Sim. Arrependida, tu vai ficar preta. Não, eu estou dizendo meu pensamento. Assim, eu vou ver alguma coisa. A povo não sem preguiça. Olha, a noite Sai daqui toda. pra lá de pé, né? Se Tá, possível. olha, a noite toda, mas quando começou a amanhecer o dia, já começou a moto. O dia todinho, a noite todinha. O povo chega grita, chega serinho, chega bem com cada gaitada aqui. A senhora foi mais quem? É? A senhora foi mais quem? Foi só meu pensamento. Mas deitada da cama. Eu não dormia não, com a moto só. Eu dormia a noite todinha. E amanheceu o Quero dia. ver moto para tirar meu sono. Amanheceu o dia, tiraram o dia de novo e a noite de novo até de madrugada. 2 noites, 2 dias topados. Não, o povo Aí eu digo, ó, o povo aqui terminou que hora? Terminou que hora? Isso acho que foi de madrugada, No umas 2 segundo dia, horas. no primeiro dia, Domingo terminou, era mais no Não, duas. primeiro não, dia, derradeira noite. no primeiro dia eu não Não, vi no primeiro dia no você primeiro dia não da cama. Amanheceu o dia. Veja, o não crente foi 2 dias topado. Não crente foi 2 dias topado. Mais gente crente sem vontade, vamos fazer 2 dias de culto aqui direto. Aí ele fica meio pedido aí em cima. Vem! Vem aí. Pô, uma noite todinha passando o sono. Ei, vocês? Vem. Meia-noite. O pessoal não Olha só crente. aqui, né? O pessoal não crente foi 2 dias topado. Os crentes aqui vêm, se a gente fizer 2 dias de culto direto. Vem! Não vem nem se for 2 horas, sábado e domingo, 2 horas no sábado e 2 horas no domingo. Não vem? Vou pegar 6 dos 4 dias. Não, eu agora já tô pensando em todo canto mesmo. Não é só aqui, não é em todo canto mesmo, né? O quê? Não é só aqui não, é em todo Não, canto, é. todo canto É, mesmo. todo canto é assim. Mas Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Irmão, eu estou falando essas coisas para a gente cair na real e dizer, rapaz, eu preciso melhorar. Jesus Deus. Eu preciso. A gente tem que deixar de ser preguiçoso. Olha, Não, mas, mano, a gente tem que deixar de ser preguiçoso. A gente é muito preguiçoso. E quando eu digo a gente, eu sou o primeiro. Eu estou olhando tão pouco. É sério, irmão. É sério. Eu estou olhando muito pouco. Eu sei que eu pensando que O eu. povo é quem não colabora, né? Onde a sua vontade é tremenda, né? Entendeu, irmão? A gente tem que imitar essa Aí igreja. o povo diz que uma andorinha só não faz verão, né? Ela começa a fazer, mas quando se junta com ele, não se junta ninguém, vai para casa e casa. Certo? Mas se a gente que está aqui agora disser, nós vamos imitar a igreja de Atos, rapaz, a gente consegue, Deus é o mesmo, a promessa é a mesma, o céu é o mesmo, Jesus é o mesmo, a gente consegue. Olha, você disse que é só eu, né? Aí tem outro. Não é só decisão, é questão de decisão. Eu acho que é questão de decisão. Decisão. Entendeu, irmão? Eu de vez em quando estou em casa, ele vai para minha esposa e diz, olha para mim aqui, que Ai, você meu quer dizer. Deus. E peço para orar comigo, você quer que não, é sério. É sério. Todo dia, cara. Entendeu, irmão? É sério. Não pense não. Não me destruir. Consegue aí. O 30. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem.
Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto. Todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois, neste caso, estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam, e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois o soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Quem aqui de nós ficaríamos felizes se a gente apanhasse porque é crente? Vamos dar uma pílula da irmão Cícero porque ela é crente. A irmã Cícero dava 10 chibatadas com aquele chicote embaixo do cavalo. Aí. Fica até com o osso. Sim, mas na realidade aí, o irmão Cícero, depois da pisa, chegava aqui, aí Senhor, meu irmão, irmão Cícero, você tá rindo. Cabelo da mão na chuva porque sou crente. Glória a Deus, louvado seja Deus. Não é para delegacia da parte. Eu vou comprar uma espingarda, está sendo necessário. Eles ficavam tudo me meteram uma pisa, vai pagar, vou fazer questão de derrubar o corpo. Eu lembro de Rosa, a gente estudou Atos, a gente já estudou lá em Rosa. E quando eu li isso lá para os irmãos, o irmão Adão ficou revoltado. Como é que a pessoa vai ficar alegre porque apanhou? Não pode uma coisa dessa. O irmão Adão. A gente é caluniado, a gente tem vontade de deixar a igreja. Se algum de nós souber que. Um exemplo. Algum de nós sabe que alguém levantou uma conversa, por exemplo, que. Eu sou feio. Não, que sou feio. Se fosse feio era bom. Aí. Estou tentando dar um exemplo. E eu fui traído pela minha esposa. Levantou esse boato aqui. Primeira coisa que eu faço é. Não ficar perto daqueles que sem vergonha. Eu não precisou nem apanhar, só deixa uma cara na essência. Ah, irmão, se isso traiu, irmão, o boato correu aqui. Eu não fiz mais ninguém. Ah, Josefa pegou 2 cabeças de gado que era do fulano, botou no cercalho dela. Disseram onde? Foi irmão Renilson que disse na igreja. Eu não quis mais nada. Os irmãos lá de Atos é diferente. Eles açoitados, meu irmão. Não tem noção do que é açoite, não. Espancado. No dia anterior, chegava na igreja aqui. Porque foram dignos de apanhar em nome de Jesus. E a gente não aguenta nem voar. Você percebe como o negócio é sério? Agora, eu voltando para o negócio da quinta do jejum. Eu estou escutando direto que tem gente recebendo bem, recebeu o milagre, recebeu. Agora os abençoados não aparecem aqui. Irmão, a senhora quer agradecer daquela. Não, mas tem vergonha. Mas eu tenho vergonha de pedir, como é que tem vergonha de agradecer? Tá vendo como é que tá bom?
Mas, irmão, a gente precisa ser parecido. Ser igual, não. Ser parecido. A gente precisa deixar que o mundo saia da gente. Eu me lembro que quando eu tinha 10 anos, que para assistir televisão eu tinha que ler 10 capítulos da Bíblia. Para assistir um jogo de futebol, eu tinha que ler 10 capítulos da Bíblia. Só que, quando eu chegava em casa para assistir o jogo, eu assistia o jogo, mas nem entendia direito, porque na minha cabeça estava entupido de Bíblia. Se papai não me obrigasse a ler a Bíblia, na hora que eu fosse assistir o jogo, eu estava ligado no jogo, aí eu sabia mais do jogo. Mas como eu tinha lido 10 capítulos da Bíblia, eu assisti o jogo, mas já lembrava do texto de Salmos capítulo 118 que eu li, capítulo. Eu me lembro que papai me obrigou a ler Salmo 119. E depois que eu li o Salmo 119, eu nunca mais esqueci quantos versículos tinha. Quando sabe quantos anos eu tinha? 11. Leu o Salmo 119. Você sabe quantos versículos tem o Salmo 119? 176. Eu com 11 anos de idade tinha que ler e papai foi perguntar a mim. Entendeu? Agora, eu entupido de Bíblia na cabeça assistindo o jogo não entrava. Agora, se na cabeça eu tivesse entupido de jogo, a Bíblia não entrava. Papai, na cabeça, eu dava a Bíblia primeiro e o jogo depois. Aí o jogo batia e caía. Como a Bíblia entrou primeiro, a Bíblia batia e ficava. O problema é esse. Que a prioridade que eu fui obrigado a sobreviver quando criança até a fase da adolescência foi a Bíblia. Como é que eu vou me afastar da Bíblia? Aí os pais hoje, eu quase dou um pipoco na cara do pai, que eu vi a informação que o menino de 2 anos ganhou um telefone de presente. Isso é absurdo. Parece cadeia. Aí tinha lá. A mesma coisa que você dá cocaína para o seu filho de 2 anos, a mesma coisa que você está falando. Mesma coisa. O efeito é o mesmo. De deixar o menino viciado. Não parece uma pira. A gente não. Minha geração quer brincar, não lê a Bíblia antes. Quer assistir TV, lê a Bíblia antes. Quer ir para a casa do amigo, lê a Bíblia antes. Quer ir para não sei para onde, lê a Bíblia antes. Quero não. Quer não? Não vai. E quase desvio. E não sou o crente que gostaria de ser. A gente precisa ser assim, irmão. Crente de nada não. E eu não sou o crente que gostaria de ser. Não sou, não. Entendeu, amado? A minha esposa hoje falou em vista, ela lembrou com a Bíblia dela. Você parou onde? Eu vou ler minhas perguntas, que é tão fácil. É fácil da gente se tornar um crente de verdade. É só ter compromisso. Só isso. Tem uma irmã aqui que já faltava o culto. Comprou um celular para ela, acabou. Ela não vai do culto. O diabo do celular. Ela não perdeu tudo. Estou citando o nome de Deus. Então, a gente não tem a dedicação que a gente tem. Cada das coisas, não. E a cabeça não tem. Você quer ser marido salvo, seu filho salvo, sua filha salva, sua neta salva, seu sobrinho salvo, seu parente salvo, sua família salva. Você quer? Quero. A receita é essa. Vamos copiar o princípio. Já vi que eu não quero ser isso. Não quer dizer. Eu não disse isso. Isso é o selão? Momento, eu só pego o meu celular se for olhar alguma mensagem, mandar uma mensagem, assistir um louvor, mas eu estou o dia todinho, esqueci de comer. Se você for ficar agora de noite, eu vou dormir, não quero que eu só olhe. Um dia a pessoa come até panela. Eu já vi mulher dizer que quebrou de 3 panelas. Um dia só. Eu quero.
Morei longe de a mulher. Cadê tudo isso aqui? Não sei se o senhor que é o pessoal que é mais calado, assim, o senhor e irmã, é observador. Vocês observam muito, vocês estão mais calados. Será que a gente consegue melhorar esse nível de cristianismo que a gente tem? Não vale dizer, não sei. Não, estou perguntando para o senhor também. Você está olhando para ela, né? Não, é porque o senhor pensa que eu estou olhando para o senhor, mas estou olhando. Dá para melhorar, né? Nada é impossível. Ah, o senhor acha que dá para a gente melhorar? Você acha que dá para a gente melhorar? Puxa, que só depende de cada um, né? Sim, mas depende de você. Cada um tem que fazer a sua parte. A salvação é individual. Né? Certo, mas depende de você, você vai melhorar? Com certeza. É isso que eu busco todos os dias. Me esforço para ser melhor. Você não crê mais um pouquinho, tem mais fé mais um pouquinho. Eu preciso melhorar e vou correr atrás disso. Eu fiz 15 dias, olha, primeira noite a 1. 15 dias. No 10% bateu no sono como eu nunca tive. Eu não tenho sono não. Vou voltar a fazer, de meia-noite a 1, todo dia. E não, você tem condições de melhorar? Isso depende de você. Depende de você. Depende da sua vontade, do seu desejo. Isso que eu estou olhando. Você está se crendo. Talvez sim. Talvez não. Eu não falei talvez não. Eu não. Sim, não. Não sei. Mas é assim. Então, mas não ser, talvez. Sim ou não? Não sei se eu já disse que sim. O João está ali, meio quadrado, meio plano. É Pedro o nome dele mesmo, né? Sabia não? Ô, João, tu ora, João. Você quer só João mesmo. Mas, João, João. Irmã, será que você consegue? Consegue. Bia, dependendo de você, a gente vai melhorar. Nicole, vamos fazer por ali? Sim. Irmã José Fagão, a senhora. Eu acho que sim. Não, eu acho que já descolou sim. Eu acho que sim. Ah, coitado desse nariz, já fez todo esse pano. E a mãe 3? Depende, pô. Depende. Depende. Cada um tem que fazer a sua parte. Irmã Nilson, senhor, como é que o senhor Vamos melhorar. sabe qual é a receita de melhorar? Eu tenho a minha receita para fazer para mim. Você faz a sua receita para você. Eu vou orar todo dia, de meia-noite a 1. E chuva que faça a sua. Eu vou orar todo dia, de meia-noite a 1. E chuva que faça a sua. Aí você deve pensar na sua receita para você ver. O que é que você faz isso? A Nicole foi lá para casa na semana passada? Foi antes de culto na aviação de graça. Não comeu. Não comeu quase nada não. Mas a gente fez culto doméstico lá. Ela pediu oração, leu uma palavra. Ela orou. Ela orou, não foi? Jesus, que bênção. A Nicole orou. Leu uma palavra, não é uma palavra? Leu uma palavra. Olha, eu pensei até que ela como dirigente desse coração aqui na cidade. Foi uma bênção. Fez um culto doméstico com a gente lá. Então, cada um de nós, a gente já tem uma receita de fazer. Eu vou orar todo dia, começa hoje, de meia-noite a 1. Eu não sei se vai passar 1 mês, 2 meses, 6 meses, mas vou começar hoje. Para a gente melhorar. Você sabe qual é a sua receita. Minha esposa deve ser qual é a dela. Como a gente diz que a gente tem como melhorar, se você trilha o seu caminho, qual o seu número? Eu vou perguntar. Mas a gente aqui tentando fazer todo dia para você, encher e abalar esse lugar aqui. Porque vocês admitem, porque eu não admito que a gente começa a construir um tempo, Deus nos dê condições de construir e a gente para no tempo. Se for assim, eu estou dando um tempo para que mede 18 por 15, para botar 20 pessoas dentro.
20 pessoas, né? Não precisa não, né? No máximo 100. Vamos mandar para a gente? Você já sabe a sua receita? Tem que deixar aí para a gente. Tem coisa. Não existe outra receita, é só oração, palavra e jejum. Louvor. E louvor. O alimento do espírito é esse. Oração, palavra, jejum e louvor. Não tem outro. Irmãos, tem um grupo, a Igreja de Jesus Cristo, ela não está morta. Né? A Igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus Cristo, ela não está morta, não. Vocês veem a igreja assim, a igreja visível, essa é que está morta, a visível. A invisível, que é a que Jesus conhece, essa não, essa está viva. Mas ela está viva, sabe por quê? Porque ainda existe um remanescente. Como tipo um grupo em Belo Horizonte, tem um grupo de jovens lá, que há mais de 10 anos, que eles oram 24 horas por dia, sem parar, há mais de 10 anos. Então assim, eles escalam. Tem escala de jovem, entendeu? O jovem tal hora de tal hora a tal hora vai fazer suas coisas e 24 horas não para a oração. Então eles têm uma casa onde eles ficam lá e essa casa fica 24 horas aberta em oração. Esse grupo de jovens faz mais de 10 anos que estão orando sem parar por um avivamento. Então assim, a Igreja de Jesus Cristo, ela é a noiva do Cordeiro, ela é viva. Agora a gente não consegue ver. Nós não conseguimos. Jesus consegue. Agora, quem aqui está entre a noiva de Cristo, isso quem sabe é Jesus. E eu também. Você tem a obrigação que você tem certeza. A palavra nos dá essa certeza de saber. Se Jesus vier hoje, ou se eu morrer hoje, eu vou estar diante do Senhor. Eu tenho que ter essa certeza dentro de mim. Ô irmãos, eu não entendo na cabeça agora. Eu não sei se não concordar. Eu já sei colocar a ideia que alguém aqui hoje não. Eu não sei se vocês vão concordar. A gente está longe para orar ao mesmo tempo. Qualquer irmão, qualquer um de vocês que quiser orar comigo, automaticamente, eu quero passar essa madrugada uma hora mesmo. Só me dizer, olha, e a gente olha pela flor. Se fizesse a hora, eu estava chamando o senhor para ler o livro, orar aqui lá, para que desse mais desse jeito. Assim que os pais. Aí vai ficar só eu e o pastor. Não, na manhã. Na meia-noite não, eu não posso comigo na meia-noite não. Você não tem chegado de viagem, quem está dizendo um pouquinho? O meu negócio é depois das 3. 3, Quem 4, topa? 5. Quem topa, se por exemplo, hoje não vou fazer quem topa? Irmão, semana começa comigo. Ô, pastor, eu vou dizer uma coisa para você, vou dar uma ideia. Para quem trabalha, fica complicado esse horário. Para quem trabalha, fica complicado esse Eu horário. gosto de dormir, né? Isso. Então, ou seria melhor. Mas o normal do camarada que minha gente para dormir é o quê? 7 horas, né? Não, o normal, eu acho que para vocês que trabalham em roça, o ideal seria assim, 4 horas, ou 3h30, ou 4h30, da manhã. 3h30 da manhã para O senhor acorda que horas? Eu 6 horas, 5h30. Então o senhor vai acordar uma hora antes, porque o senhor vai lá, então vai botar o despertador. Mas, você não está tendo noção do que eu estou dizendo, não. Eu estou disponível para orar com vocês a hora que vocês quiserem. Via WhatsApp. Eu estou disponível para orar com vocês a hora que vocês quiserem. Para mim não importa se é 2, se é 3, se é 5, se é 6, se é... Não importa. Se você disser, pastor, amanhã eu vou estar orando de 6 horas, vou ligar para o senhor. Estou aguardando. Quem toca? Não vai, não sei. Aí eu vou ligar, eu vou ligar para o senhor e dizer, pastor, vamos começar a Você vai orar. orar junto? Se o irmão Cícero disser, eu também quero, a gente ora junto, nós três. Se a irmã Ana disser, eu vou orar, nós quatro. Mas como é que vai ser essa oração? Tu só orando? Não, aí Deus vai fazer acontecer. A gente faz intercessão, faz clamor, faz pedido. Quem toca? O mais difícil foi para mim. Já estou de joelho, pode começar daí que eu vou dar. Não, de joelho. Eu estou de joelho aí, começa aí, pastor, ele vai lá na cama. De joelho eu estou não. Não vou falar, não vou dizer que de joelho, eu estou de joelho também tem. Quem topa
Rapaz, eu peguei a parte mais difícil. O horário que vocês quiserem, eu estou dentro. É porque, assim, para orar, Assim. aquele compromisso, a hora certinha, Meu amado, não significa ser toda quinta-feira, toda quarta-feira, toda terça-feira, não. Essa semana o senhor escolhe um dia. pronto, depois amanhã vai cedo. Amanhecer que hora? Não é todo Mas dia. uma hora não sou, 15 minutos. Eu vou começar. 15 minutos, para quem começar. Tá bom. É melhor começar do pouco do que começar do muito e parar. Mas de bom Edilson, o senhor faz 30 anos de crente. Não, mas não, de crente não quer dizer, você tá não. A vez que ela tem 15 dias de crente e tá fazendo que ela tem 30 anos. O senhor tá com a ideia? Papai lhe chama. Pra ele? 15 minutos. Eu vou estar junto. Vai entrar. Bora? Ele chama. Não. Não, tá certo. Só tem que ser pra ele. Né? Manzinho, isso aí é hora de mostrar, mas sempre sigo por. Que hora dá pro senhor? A hora certa eu não vou nem dizer, porque se eu disser. Eu não sei se eu me acordo, se eu disser. Não, mas eu vou estar acordado. Você liga pra mim. É. Ei, não, bota no silencioso. Não, bota no silencioso. No caso tem que ser o quê? Coloca o despertador. 5 horas. Não, mas eu ligo pro senhor. 5 horas. 5 horas o senhor pode ligar pra mim começar a orar. 5 horas. 5 horas. De 5 a 5 e 15. 5, 15, mas pode passar, né? Certo, pode passar. Irmão Não Cícero, pode diminuir. o senhor toca? Agora Ó, Porque hoje, nos 15 minutos é só para agradecer. Mas quem tem que agradecer a gente 15 minutos e faz a gente não vai fazer. A gente vai começar com 15, mas quem sabe se a gente não vai orar uma hora? A gente está fazendo O 15. senhor vai dar para orar essa hora também? 5 da manhã? Então chama o senhor também. Tá Aquele bom. novo que eu mandei aqui, o outro coloquei outro. Aquele que também o senhor mandou um novo, né? É, que o outro. O outro foi pelo senhor. Mas o senhor vai querer orar uma hora? Não, não precisa ser a mesma hora que ele, não. Qualquer hora. Não, pastor. Não, né? Não. Porque se for para orar 15 minutos, eu não quero, não. Aí deixa isso. 15 minutos não quer, não. É pouco. Não. Pois ora uma Eu hora. acho que, sei lá, Se fosse para só escolher uma hora, era que hora? meia-noite, né? Eu só tava falando, porque De eu meia-noite. fico com o celular de meia-noite até 1 hora. De meia-noite não dá não, para a senhora não, né, amor? Não é ligando. Também não. Você tá assim, sabe? Agora Não não tem vou 5 querer, anos, agora não vai querer não. Quem tá doido para orar é a filha. Bê? Cadê os homens só em pensar? Dois aí, tá bom, pastor. Primeiro a dormir. Primeiro ele tá no sofá, pegou no estudo da cabeça, eu tô diferente. Eu vou orar, não vou orar assim. Porque eu não sei não orar alto não, só oro baixo, só orar assim. falando. Não, mas vocês vão ver o que eu orar. Vocês podem. Eu posso dizer, irmão, Deus, olha aí. É pra ficar com o celular ligado, é? Sim. Vai. A mulher vai me derrubar vai me derrubar da cama, aí já tá me entregando, né? Aí o senhor vem pra sala. O senhor vem pra sala. A casa é comigo, quando eu ela fala cá, eu vou respondo lá. O senhor vem pra sala. Se botar no silencioso, eu vou saber. Viu? Ele não escuta ninguém. Dá não para vocês, José? Foi José. Dá não? Vocês não gostam de orar, Pra não, fazer né? as coisas dela. Vocês não gostam de orar, não. Eu gosto de orar mais na mente, eu oro sim, entendeu? Vocês acreditam que às vezes eu me forço a orar? Eu acordo, isso na porta do Eu vou fazer isso, mas eu só cedo. subi. Agora, assim, Mas até hora de manhã já, eu já oro também. Só eu não oro, isso não toda vez, eu oro mais a vez, eu oro mesmo. Eu mesmo Não é que eu preciso ore. aprender a orar E eu assim. preciso aprender Quer dizer, dizer, eu oro, eu saio dele, oro junto. Você vai ouvir, a gente Eu não consigo orando. orar sozinho. Não, amanhã não, outro dia. o Senhor. Eu preciso Eu acho orar que o Senhor. Eu tô orando muito pouco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma chamada de vídeo, de áudio no grupo. Quem tiver acordado e quiser ouvir a oração, escuta. Quem não tiver, não atende.
está vendo quando a gente vai dar o primeiro passo, já tem gente para doer. É normal. Lembra que você botar o número de vocês? Muito bom. Mas se isso me acordar, eu acordo. Se ele me balançar, Ah, só balançar. Não balanceando. Balanceando vocês dois. É, só se cair uma poeira, tá? Mas não. A posição da rua, umas 4, né? Uma vez só. Não, ele só faz balançar. O café você faz 20 minutos para. Mas é de manhã o frio é mais pesado, é mais frio do que de madrugada. Eu não acho frio de madrugada. Papai, quando chegava do trabalho com sono e orar, ele botava a gente para orar, a gente criança, né? Aí ele orar de joelho, chegava na igreja cansado, orar de joelho. Ele com sono bravo, ia para a igreja com sono, ele dobrava o joelho lá nos obreiros. No seu tempo era assim, né? O púlpito aqui, o obreiro aqui, o púlpito no meio, né? E ele ficava desse lado aqui. Eu percebi que toda vez que ele começava a orar, que ele estava com sono, ele disse, Senhor Deus, amado Pai, tu estás aí no céu e eu estou aqui. Aí eu aqui na orelha dele, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Mas até na igreja ele dormia. Agora, se você manter o hábito, você já é acordado pelo Espírito. Mas eu estou dizendo isso porque, como eu não durmo, qualquer hora que der para você, já está bem. Não. A não ser que eu tome o remédio da japeta com força. Aí eu durmo, mas se não, 6 dias acordado direto para ficar. Fica uma noite sem dormir. O ruim desses 6 dias é porque eu orei muito pouco. Mas... Sim, depois que vai meter nesse projeto. Mas você pode dizer, pastor, 6 horas. Aí você vai voltar para fazer o café de manhã. 7 horas. 7 horas. Ela pode de 6 para 7, né? Ô, Pio, que hora tá ligando pra tu? 6, 7, 10 horas. 10 horas dá não? Dá. Misericórdia. A gente ora pelo menos 15 minutos. Mas a gente tem que orar, irmão. A gente tem que orar, sério mesmo. Tem muito treino dorme também, né? Qualquer hora leva pra tu, né? De oração. Não vou nada, vou me comprometer não, que do jeito que eu vi você. Não, tu tá se comprometendo não. Não, mas ele está perguntando se a senhora Não, quer, me comprometer com Não, nada. entendo. Quem se compromete é dívida. Você não está se comprometendo não. Com a mulher de Deus. Ei, tu não está se comprometendo não. Não está entendendo não ainda. Ela não está entendendo não. Tu não está se comprometendo Se a mãe não. quiser um dia, ora mais ele, mas um dia. O dia que a senhora quiser orar mais Um dia. ele. Não é hoje não, não é amanhã não, não é semana que vem Nem não. tudo em da manhã O não. dia que tá na telha assim, diz, olha, hoje eu vou orar. Tu vai me ouvir orar, tu vai aprender a orar. Saber? Como é que ela vai orar se ela for ouvir? Gosto de fazer as coisas de coisa. Porque a gente ouve, aprende ouvindo. Sim, mas se eu for orar, ouvindo o senhor, como é que eu vou orar? Eu me silencio para ouvir o senhor orar. Eu fico em silêncio, mas... Aí tudo bem, aí o senhor vai ouvir. Agora, se eu estiver orando e ouvindo o outro, não tem como ouvir. A Bíblia não diz que se dois confirmarem na terra, será que está confirmado no céu? É. O senhor ora A lá gente se compromete com a gente sabe. Eu tenho ideia que ele sabe, mas se eu não saber, eu vou orar o que se eu saber. A minha oração vai ser a Deus me abençoe, eu vou ter a minha família. Tá bom, valeu. Mas você precisa mais. Vou fazer o quê? Precisa orar mais. Não, eu não vou estar. Não, vamos. Não é porque quer dizer que você não sabe orar Eu ainda. tá. Você não vai falar o que não deve falar, o que não deve, né? Tem que saber orar, tem que trabalhar. Ô, Josefa, mas orar é conversar com Deus, gente. Gente, orar é conversar com Deus, é você falar com Deus. Com você, a gente tá falando aqui. Eu converso com Deus, eu converso mais Tá dormindo? Dormindo não conversa não. Ah, até porque não sabe orar, e até dormindo conversa com Deus. Joga para orar bem, para Amém, assim. Eu dei uma ideia para quem topar, não sei se topou, não sei se topou. Mas já são. Como é que diz? Aquele já tem 30, aquele tem 10. Daqui tem 20. Tem 30 de vida. É assim. Segredo de idade. Ora aí, pastor. E tá comigo no ar também, né, filho?
Já comigo não abre assim. Sabe fazer as coisas mais difíceis para a pessoa fazer, eu vou fazer aquilo que tu não fez. Eu vou estar me comprometendo a fazer as coisas para não aprender. Não. Eu fico perto de se algum dia der para mim, passa a pena aí. A senhora é que nem aquele filho, aquele camarada que disse que o pai de família pediu para ir para vir trabalhar. Aí eu disse eu vou e não fui. E o outro disse eu não vou e fui. Aí a senhora estava com aquele camarada que diz eu não vou. E quando ele está orando, a senhora não vai a senhora ora. Eu posto alguma coisa, ela é a primeira a perceber que eu gostei. Não dorme não também, dorme. Não dorme não. Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Agradeço a Deus, pela consciência, pela Ana, pela Bia, pela escola, Pai, estimula a gente a orar. Estimule a gente a ter coragem de falar dos conteúdos, para que nós possamos aprender a perceber e fazer aquilo com fé. Pai, em nome de Jesus, fortalece a nossa fé. Nós possamos estar unidos com o que aconteça no nosso tempo, como aconteceu na igreja de Atos. Tem misericórdia de nós, Senhor, pela luz, pela oração, pelo coração e pelo corpo, Pai. Louvamos e agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Amém.